como nós vamos medir a nossa sabedoria com a sabedoria de Deus, sendo que Ele é todo sábio? Porque ele não só sabe, mas Ele testemunha todas as coisas. Como eu vou medir Deus, sendo eu pecador, como ele cita aqui, adúlteros, infiéis nos contratos, homens de pequena fé, incrédulos, ingratos, insensíveis. Deus é perfeito em todas as suas qualidades, inclusive na sua fidelidade, na sua sensibilidade para com as dores do seu povo. É impossível. E todas as vezes que nós fazemos isso, caímos num grave erro. E aqui se encontra um povo que tentou fazer isso. Um povo que é chamado povo da aliança, do capítulo 1 até o capítulo 4. Um povo que Deus tem relacionamento pactual, em que Deus fala com eles todo o tempo, que acabou 100 anos antes disso aqui, tinha acabado de sair do cativeiro, que foi para o cativeiro por conta dos seus pecados, que saiu por conta da graça de Deus, e agora está questionando o Senhor. Foram muitos os questionamentos até agora. Eles diziam, Deus não nos ama. Deus diz, eu amo. A prova que eu amo vocês é porque eu amei a Jacó e aborreci Esaú, ou seja, eu vos escolhi. E Deus denuncia, os sacerdotes estão fazendo o que é mal aos meus olhos. Eles trazem a ovelha quebrada, a ovelha manchada, a ovelha defeituosa. Eles recebem essa ovelha do povo. E esta oferta não seria recebida nem pelo governador de vocês. E dizem ainda que não vale a pena dar o melhor para Deus. Deus diz, vale sim a pena. Então vem a sentença do Senhor, Ele diz, eu vou julgar os sacerdotes. Eu vou purificar a minha casa. Aí Deus diz, vocês estão sendo infiéis. Ele diz, nós sendo infiéis em quê? Então, no sermão passado, nós ouvimos Deus dizendo, vocês são infiéis porque vocês têm deixado as suas mulheres da mocidade e vocês têm se casado com mulheres estranhas. Eles simplesmente pegavam as mulheres que tinham tido seus filhos, criado os seus filhos, passado por grandes tribulações ao longo da vida, e eles repudiavam as mulheres. Essas mulheres são antiquadas, essas mulheres crentes não são tão boas como as mulheres dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus. A gente quer a mulher dos outros. E eles iam se casar com as filhas novas dos ímpios ao seu redor. E Deus disse, aí está a iniquidade, o adultério. E o que vocês vão conseguir com isso? Vocês vão profanar o meu culto. O meu culto vai se encher de idolatria. Porque sempre acontece isso, sempre que os ímpios começam a se casar com os crentes, a tendência lógica é que os crentes cedam para os ímpios. E cedendo para os ímpios, eles começam a tomar conta da igreja. Como nós temos visto até hoje. Como as igrejas têm se aberto tanto para os ímpios. Flexibilizado a pregação para que os ímpios que estão ali no meio, que são casados com os crentes, possam se sentir bem. Quando, na verdade, os ímpios deveriam ficar incomodados no nosso meio. E eu digo isso não para que eles não se convertam, muito pelo contrário. Porque a única esperança que os ímpios se convertam é se eles começarem a se sentir incomodados no nosso meio. É daí onde surge, desse incômodo, surge a necessidade de se arrepender. Porque se está tudo bem, para que eu vou mudar? Então o Senhor diz, vocês estão errados. Vocês têm sido infiéis, ingratos, injustos. Mas isso é uma coisa tão persistente. É óbvio que Deus não se cansa
Deus não muda, porque Ele é imutável. Deus sabe de todas as coisas, porque Ele é onipresente. E Deus não se cansa. Até o dia do Senhor, quando nós falamos, né, que o primeiro dia do Senhor, ele se estabeleceu quando Deus descansou das suas obras, ali a finalidade do uso dessa imagem é para que nós entendamos que ele completou a sua obra. Isso é descansar para Deus. Mas aqui, ele toma uma forma humana, um sentimento humano, né, algo que é muito característico do homem, para falar o homem. Portanto, aqui é uma linguagem de acomodação, quando ele diz, vocês estão me enfadando. Porque Deus não se enfada, Deus não tem corpo como eu tenho corpo. Então, nós nos enfadamos porque nós temos corpo. E Deus não se enfada porque Ele não tem corpo. Ele é perfeito. Mas Ele diz a seguinte palavra no verso 17, enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Não tem nada que canse mais do que você ouvir uma pessoa que vive reclamando. É uma pessoa que tem a sua presença como uma presença ingrata. É uma presença cansativa. É uma conversa que dá vontade de você fugir do lugar. A pessoa que sempre vai até você para se maldizer, para contar uma desgraça. Isso cansa, irmãos. Obviamente que Deus nunca se cansa das nossas orações. Porque as nossas orações, quando feitas em Cristo, não são formas de nos maldizermos. E Deus não se cansa, inclusive, de ouvir as nossas muitas tribulações, quando nós falamos isso em oração. Mas aqui não era oração. Aqui era murmuração. Eles falavam entre si. Então, isso era uma murmuração tão grande, irmãos, que isso refletia na vida deles. Vocês vão perceber que quando Deus vai tratar do povo, vai purificar o povo, antes de purificar a oferta, Ele purificou o povo. A mente, o coração do povo. Porque a denúncia no capítulo 2 e no final do capítulo 1 foi contra a oferta. Vocês estão trazendo aqui animais que não são dignos de ser entregues nem para o governador da terra de vocês. Imagine para mim. Então a oferta estava manchada, o culto estava manchado, a vida estava manchada. Mas o que é que você trata em primeiro lugar? Você tem que tratar o coração do sujeito. Então, meu irmão, se você se encontra numa situação como essa, onde você só reclama, onde você só tem motivos de se chegar para o seu cônjuge, para o seu amigo, para o seu irmão, para falar desgraça, você vai enfadar a pessoa. Ninguém aguenta um amigo que só conta vantagem. É o tipo da pessoa que a gente se afasta. E ninguém aguenta também um amigo que só conta desgraça. Nós nos cansamos. Então Deus está dizendo, eu estou assumindo uma forma humana para que vocês entendam que isso me enfada. Que Deus se chateia assim. Ora, que coisa, o tempo todo vocês só reclamam. Se está chovendo, reclama. Se para de chover, reclama. Se as coisas vão bem, arrumam uma forma de reclamar. Tudo é uma reclamação. E Deus diz, vocês me enfadam com essa conversa. E o povo diz assim, ainda tem a petulância de perguntar, em que nos enfadamos? Em que nós estamos te enfadando? Aí ele diz, nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Eles não chegaram à incredulidade, perceba? Eles ainda creem em Deus. Mas o que eles estão dizendo aqui é que, em Deus existindo, e em as circunstâncias sendo de acordo com elas são, lembrando do fator histórico ali de Malaquias, eles voltaram do exílio e haviam promessas sem fim dos profetas, mas essas promessas não tinham se cumprindo ainda.
Pelo menos algumas, né? Porque outras se cumpriram. A volta deles, o retorno aos cultos, o templo sendo restabelecido, os muros de Jerusalém sendo levantados. Então, muita coisa tinha se cumprido. Mas outras ainda não. Então, eles sofriam perseguição dos povos vizinhos, pagavam pesados impostos aos sírios, não tinham paz entre si, nem com os de fora. Então, tinha muito problema. Aquilo que Isaías falou no capítulo 2, texto que nós iniciamos o culto, não tinha acontecido ainda. Então, por conta dessas circunstâncias, eles começaram a dizer: Deus se agrada mesmo é de quem faz o mal. Olhe em tela o que passa na sua cabeça hoje. Parece ou não parece que Deus se agrada do mal? Aos olhos humanos, pervertidos como são, quando você tira uma foto do dia de hoje, do que vai acontecer hoje, você pode chegar à conclusão, a mesma conclusão dos israelitas. Como Deus permite que o mal volte a governar o nosso país? Como Deus permite que homens ímpios, que estão declarando 24 horas por dia, que vão fazer o mal, que vão perseguir a igreja, que vão se levantar contra os valores cristãos, e Deus premia estas pessoas com poder? Essa é uma maneira completamente equivocada de enxergar a realidade. E você perceba que nós somos muito parecidos com Israel. Esse é o modo mais fácil de enxergar as nossas tribulações. Colocar a culpa no outro. Então a gente coloca a culpa em quem votou. A gente, obviamente, que tem culpa. A gente coloca a culpa em quem não foi votar. A gente coloca a culpa no ex-presidente. A gente coloca a culpa em Deus. No final das contas, quem nós estamos culpando é Deus. Só que Deus não é culpado. Deus não pode ser culpado. Deus não pode ser responsabilizado. Você entende? Porque para que alguém seja responsabilizado por um ato, existe uma outra pessoa superior a este que o responsabilizará. Quem vai ser este que se levantará para responsabilizar Deus de algo? Então, no mínimo, isto é uma contradição lógica com o que você diz crer. Ninguém pode responsabilizar Deus porque não há um superior a Ele para responsabilizá-lo. E, em segundo lugar, isso é uma mentira teológica. Isso é uma heresia, porque a Bíblia nos ensina que tudo que Deus faz é bom. Bom nas suas intenções, bom nos seus atos e bom nos seus efeitos. Essa é a completude da bondade de Deus. Tudo que Deus faz é bom, desde o princípio da intenção do coração de Deus até o ato e todas as suas implicações. Portanto, para o povo de Deus, pensando de modo escatológico, de acordo com os últimos tempos, o que acontecerá hoje resultará no bem final dos crentes. Você percebe os detalhes? Não é no bem imediato necessariamente, mas no bem final dos crentes. É exatamente o que eu falei. Porque esta é a doutrina que rege a nossa vida, que nós vamos estudar, inclusive, na Escola Bíblica Dominical. A providência de Deus. E a providência de Deus, a Bíblia nos ensina, dizendo o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem, não é para o bem de todos, é para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, se você ama a Deus, se você ama de fato a Deus, o bem final, porque aqui, se você ler Romanos 8, onde está esse texto citado, todo o texto fala sobre escatologia, doutrina dos últimos dias.
Então o bem lá é o bem final, é a restauração de todas as coisas, é o reino de Deus sendo estabelecido aqui com Cristo. Então, para esta finalidade, tudo o que acontece hoje é para o bem final dos crentes. Então Deus não se agrada do bom. Eles estavam dizendo isso. Se Deus é poderoso, existindo Deus, parte desse pressuposto, e acontecendo essas coisas, ou Deus não faz nada, e aí eles passam a ser deístas, Deus existe, mas não intervém. Este é um problema sério que muitos crentes trazem consigo. Eu até acredito em Deus, mas nisso aí parece que Deus deu um cochilo. Não, Deus intervém. E as coisas que acontecem porque estão de acordo com o plano de Deus. E Deus não vai premiar o mal. A palavra deles era: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Veja, não é, a priori, não é nem deísmo. Haveria a possibilidade de alguém pensar o seguinte: Deus é bom, mas não faz nada. Mas não é só isso. É que eles falam: o mal passa por bom aos olhos de Deus e é desse que ele se agrada. Ou seja, Deus, ele ativamente age, ele age de uma maneira tal que ele premia os maus. Ele não só assiste. Ele deixa os bons de lado e ele vai premiar o mal. Então isso é de uma incredulidade, isso é de uma maldade terrível, irmãos. Não podemos julgar Deus com a nossa régua e não podemos julgar Deus pelas circunstâncias, que é a forma mais fácil do ser humano julgar qualquer coisa. Eles dizem ainda, o outro questionamento, ou, ainda no verso 17, onde está o Deus do juízo? Veja, então, ou Deus ativamente vai para agradar os ímpios e abençoar os ímpios, ou ele simplesmente não faz nada. Porque cadê o juízo de Deus? Ou uma coisa ou outra. A primeira opção é pior. Deus está agindo para beneficiar o homem mau. E o que é que eles viam, de fato? Eles viam que o rei da Síria, que havia libertado, vocês se lembram da história de Ciro? Ele havia libertado Israel, mas tem um detalhe histórico aqui que faz muita diferença, né? Veja, existe o ato em si, que nós geralmente conhecemos, existem os detalhes do ato de Deus. Por exemplo, Ciro liberta o povo, de fato, cumpre as palavras de Isaías. Isaías chama, nas palavras de Deus, né, de Ciro, meu pastor. E Ciro liberta o povo: voltem para lá, para a sua terra, vocês podem estabelecer o seu culto. Mas tem um detalhe estratégico do ponto de vista do Império Medo-Persa. Porque Israel, geograficamente, ficava entre o Egito e a Medo-Pérsia, né? A sede do Império. E o maior inimigo do Império Medo-Persa eram os egípcios. Entre eles estava Israel. Então, se ele liberta o povo, ele ganha um álibi contra os egípcios. Só que você liberta, mas não dá toda a liberdade possível. Você liberta e continua subjugando-os. Então, essa era a situação de Israel em relação ao Império Medo-Persa, né? O Império de Ciro. Eles são gratos porque foram libertos, mas, ao mesmo tempo, eles tinham um sentimento que estão sendo subjugados ainda, porque estavam sendo subjugados. E esse é o detalhe do ato. E é daí onde surge a revolta do povo. Deus nos libertou, mas ainda nós temos tribulações nessa terra. Se eu pudesse escolher 2 textos para falar hoje, na circunstância que nós estamos vivendo, eu não escolheria tão bem quanto Deus escolheu. Tanto hoje pela manhã,
Malaquias 2:17 a 3:6, quanto à noite, quando nós veremos a última sessão de João 16, que fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Era impossível conseguir escolher tão bem, para mostrar que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, os homens são exatamente os mesmos questionamentos maldosos para com Deus. E Deus diz: vocês estão me enfadando com essa conversa. Aí ele começa a dar a resposta. Veja, o quadro geral está dado aqui. Nós estamos sendo subjugados pelo império, nós estamos sendo usados de escudo contra o império. Deus vê tudo isso, a gente paga impostos pesadíssimos, nós estamos sendo subjugados por um povo que é ímpio, ou seja, um governo mau, e Deus parece que não vê nada. Então, ou Deus pune o bom e se agrada do que é mal, e abençoa o que é mal, ou não está fazendo nada. Aí vamos ver qual é agora a resposta divina. Verso 1 do capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Esse mensageiro aqui vai ser novamente citado no capítulo 4, com mais riqueza de detalhes. Mas ele é citado por Isaías no capítulo 40, verso 3. Ele é o precursor. Ele é o que vem preparar o caminho. Ele é o que vem aplanar o caminho. Como é que ele é chamado aqui? O meu mensageiro. A palavra aqui é o meu Malaquias. Então, Malaquias, o profeta do Antigo Testamento, o último do Antigo Testamento, está se referindo a um outro Malaquias que viria. E você vai encontrar esse outro Malaquias logo no começo de Mateus, capítulo 2, 3. Você vai encontrar esse homem lá. E o nome dele é João Batista. Ele é o Malaquias que vai preparar o caminho, o mensageiro da aliança. Então perceba como há uma interligação perfeita entre Antigo e Novo Testamento. E perceba, irmãos, também que o juízo de Deus, ele nem vem como, nem quando você quer, mas como e quando Deus quer. Entre a escrita de Malaquias 2 e a consumação desta promessa foram 400 anos. Mas não foram 400 anos comuns a esse povo. Foram 400 anos onde Deus ficou calado. Como assim? Deus ficou calado? Esse é o período intertestamentário. E nesse período, Deus não levantou nenhum profeta com nova revelação. Para nós isso é comum, porque nós estamos já há 2022 anos sem nova revelação. Mas assim como naquele período de Malaquias para Mateus, o povo não ficou morrendo de inanição espiritual, nós também não estamos. Por um motivo óbvio. Eles tinham a lei e os profetas. Eles tinham a palavra. E o último dos testamentos, o último livro do Antigo Testamento, fala exatamente sobre isso. Eu vou mandar o meu Malaquias. Então o que é que caberia ao povo ouvindo isso? Esperem. O que é que cabe ao povo de Deus, irmãos? Aguardem no Senhor. Porque ele não fala só de João Batista. Ele fala em seguida, veja, verso 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Agora já não é mais Malaquias, não é mais João Batista. Então haveria um primeiro mensageiro, um primeiro Malaquias que aplanaria o caminho. E esse vai ser explicado no capítulo 4 de Malaquias, João Batista. E haveria o Senhor da aliança, o mensageiro da aliança,
o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é apresentado aqui como quem suportará a sua vinda. Obviamente, a primeira vinda de Cristo, ela não tem tanto esse caráter de juízo. Sim, Cristo julgou muitas coisas. E ele separou as pessoas. Os fariseus, que eram tão benquistos até antes da chegada de Cristo, pelo menos no sentido espiritual, né, como homens santos ali no meio do povo de Israel, eles começaram a ser desmascarados por Cristo. Fariseus, saduceus, escribas, todos os hipócritas da época foram desmascarados por Cristo. Então há sim um caráter de juízo na primeira vinda. Mas ele deixa isso muito mais claro na sua segunda vinda. Ele vai vir como juiz. E você pode perguntar, mas Deus na primeira vez não foi tão bondoso, mandou um profeta, e o profeta gritava às nações: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. E agora, na sua segunda vinda, ele vai vir como um ladrão da noite, ele não vai avisar. A imagem do ladrão da noite tem um sentido em que ela cabe muito bem. É o fato de ninguém saber o dia e hora em que Jesus Cristo vai voltar. Isso é fato. Ninguém sabe. E aí daquele que tentar prever. Mas sob outra perspectiva, irmãos, ele está avisando. Ele tem avisado. Todos os domingos, irmãos, quando se levanta o ministro da palavra e dos sacramentos para pregar a palavra, ele está sendo o João Batista da nossa época. Ele está anunciando, aplanando o caminho e dizendo: arrependam-se dos seus pecados, consertem os seus caminhos, creiam no nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está o João Batista. Todos os ministros da palavra que pregam, irmãos, eles são como João Batista. Agora, o dia da vinda de Cristo será de uma hora para outra, de repente. E quando menos as pessoas esperarem, estarão diante do justo juiz. E a descrição desse dia é: quem subsistirá quando ele aparecer? Você já pensou nisso? Eu sei que na passagem do ano, nós somos meio místicos, né? Até pouco tempo aqui em Campinas, desligava a luz, ligava a luz, para mostrar que passou de um ano para o outro. Depois, tecnicamente, isso não foi mais possível. Mas tem gente que ainda desliga a luz e liga até hoje. A gente se abraça, a gente faz aquela festa. Comemoração, celebração interessante. Mas ontem foi sábado, hoje é domingo. Na prática, absolutamente nada mudou. Nada mudou. A questão é se os compromissos que você assumiu, realmente, de fato, vão lhe mudar. Em Cristo, obviamente. Geralmente fazemos isso, irmãos. Planos, metas para o ano que vem. Pois bem, hoje é 1º de janeiro. O que é que você vai começar a colocar em prática hoje? Porque você não sabe se hoje Cristo aparecerá diante de você. Seja por conta da segunda vinda geral, ou porque você vai ser levado até a presença dele individualmente, se é que você me entende. Isso pode acontecer. E a questão é, se ele aparecer diante de você hoje, você estará preparado para enfrentar o justo juiz? Quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Isso, aos ouvidos de um ímpio, deveria ser o terror da vida dele. Porque o que é que faz um ourives? Quando ele tem o ouro bruto em mãos, e ele vai refinar o ouro, ele faz isso com fogo.
E por que com fogo? Porque o que vai ficar é só o metal precioso, só o ouro suporta fogo. Aquilo que não é ouro se perde. Então, nos tempos de tribulação, nos tempos de perseguição, o Senhor vai, como ourives, ele vai com o fogo do seu espírito, purificando o seu povo, até que só reste aquilo que é ouro, aquilo que é material precioso, e ele vai expulsar do nosso meio aqueles que não fazem parte deste metal precioso. Então você acha que os dias de perseguição, de luta, que se avizinham, que são coisas ruins necessariamente? Não são. Porque é justamente nesses tempos que a igreja fica mais pura. É justamente nos dias difíceis que os crentes modinha, né, como o pessoal diz aí, vão embora. Quando o calo aperta, quando Deus começa a arrochar os crentes, só fica quem de fato crê. E você acha isso ruim? Nem sempre, irmãos, nem sempre. Ver algumas cadeiras na igreja vazias são ruins. Eu não estou me referindo a hoje é um dia bem atípico. Nem sempre. Às vezes, as cadeiras que ficaram vazias, às vezes, é a prova de que essa promessa está se cumprindo. Que Deus está purificando a igreja. Nem sempre todas as cadeiras preenchidas da igreja é sinal de que Deus está abençoando. A gente se alegra muito com isso, né? Passamos um fim de ano maravilhoso, igreja cheia, 30 pessoas sendo recebidas aqui em Campina Grande, mais 35, 40 vão ser recebidas na próxima semana em João Pessoa. Não avalie a igreja somente por esses números. Agora avalie pela pureza da igreja. Porque qual é o motivo do ourives fazer esse trabalho com fogo? Ele vai purificar até que o ouro esteja tão puro, que reflita a imagem do ourives nele. Não existe nada mais perfeito do que isso, do que essa imagem para falar do trabalho de Cristo. Ele vai purificar a igreja de uma forma tal, até que a imagem de Cristo seja refletida na igreja. E esse é o trabalho do nosso Senhor. Ele olhe na sua Bíblia, verso 3, como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ou seja, ele vai lavar, ele vai purificar o seu povo. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Então lembra da questão da oferta que foi tratada no início do capítulo 2 e no final do capítulo 1? Deus não disse simplesmente, voltem e tragam uma oferta perfeita. Não. Ele vai tratar o coração do povo. As nossas ofertas, por exemplo, próxima semana nós vamos falar sobre o texto mais pregado de Malaquias em todas as igrejas, né? Que fala sobre dízimos. Todo mundo só vai no Malaquias 3, 8 a 10. Mas Deus não quer dar um curso de dízimo para você em 2023 se tornar uma pessoa fiel. Não é assim que as pessoas se tornam fiéis na contribuição da casa de Deus. Não é assim. Não é concurso. É tratando o coração do povo de Deus. Se não for tratado o coração, a oferta não vai ser recebida. Então, o que nós mais precisamos agora, irmãos, é rever as nossas questões diante de Deus. Porque é muito provável que você nem diga, que você não tenha coragem de fazer essas perguntas que Israel fez, mas que você as tenha no coração. Deus não me ama, Deus não me abençoa,
Como é que Deus deixa isso acontecer? Ora, se Deus deixa isso acontecer, provavelmente ele não tem poder para reagir, ou então, se ele tem poder para reagir, ele não é tão bom como ele diz, porque ele permite que essas coisas aconteçam, se é que ele mesmo não as faz. Avalie o seu coração, para que você não enfade ao Senhor. E o texto continua no verso 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro ele diz: quando eu tratar o coração e vocês trouxerem a oferta, porque tem que ser feito isso, né? Não é tratar o coração e não entregar a oferta, é tratar o coração e entregar a oferta. Ou seja, aquilo que foi tratado internamente se materializa com a ação externa. A ação externa sozinha não tem valor. Mas dizer que houve uma mudança interna que não se materialize é mentira. Não existe fé sem boas obras. Então, quando vocês tiverem o coração tratado, então isso se converterá em ofertas agradáveis ao Senhor. E quanto aos demais, que na hora da purificação ficaram de fora, ele vai citar quem são. Chegar-me-ei para juízo contra eles. Quem são eles? Eu sou testemunha veloz. Ou seja, o que eu vou dizer, eu vi. Não foi ninguém que disse a Deus. Ele disse: eu me levantarei contra os feiticeiros. Ora, em Israel existiam feiticeiros? Sim, existiam feiticeiros. E porque existia idolatria no meio do povo. Com quem eles aprenderam a feitiçaria? Se relacionando com os outros povos. Porque em Israel eles não aprenderiam isso. Então os feiticeiros de Israel eram pessoas muito amigas dos povos vizinhos. Muito próximas dos ímpios. Se casavam com mulheres ímpias, constituíam família com elas, consequentemente você se relaciona com o entorno familiar. É inevitável. Então eles aprendiam a feitiçaria e traziam para dentro do culto ao Senhor. Então quando você vê hoje, né, alguns cultos onde mais parece um trabalho de macumba ou ainda uma reunião do candomblé, lembre-se de Malaquias. De onde procedem essas coisas? Amizade refinada com os ímpios. É assim que se aprende a feitiçaria. Uma amizade refinada com os ímpios. Mas não era só a feitiçaria. Ele fala contra os adúlteros. Quem são os adúlteros aqui? Os que ele acabou de dizer que tinham se casado com os ímpios. Deixado as suas mulheres e casado com os ímpios. Eu já falei aqui, eu vou repetir. Existe pelo menos uma igreja presbiteriana no Brasil onde o conselho nomeou uma junta de advogados para ajudar, para auxiliar os casais a se separarem. Já pensou no tamanho dessa loucura? Uma junta de advogados especializados em ajudar a separação dos crentes. Se é que esse povo é crente. Repudiar sua esposa para poder casar novamente. Institucionalizado. Registrado em ata. Submetido à avaliação do presbitério. E todos os do presbitério não viram absolutamente nada demais. Eu estou citando o processo para você perceber a quantidade de pessoas que foi informada, que tinha responsabilidade e autorização para intervir e não fizeram nada. Isso mostra o estado em que se encontram os crentes. Agora, isso é novo?
Não, isso está no tempo de Malaquias. As cartas de divórcio eram assinadas pelos líderes, os juízes de Israel, que permitiam os crentes se separarem de suas esposas legítimas e se casarem com ímpias. Nós temos, irmãos, pastores casados pela segunda e pela terceira vez. Vocês acham que isso é normal? E acham que Deus não vai fazer nada, que Deus premia esses homens? Deus não premia o mal. Agora você lance seus olhos 10 minutos para tentar avaliar as famílias desses homens, que não estão tão longe de vocês assim. E vejam como estão sua esposa, seus filhos, as antigas esposas. É destruição total. Destruição total. Filhos rebeldes. Uma geração que não quer mais ir para a igreja com seus pais. Muitos já estão no mundo. Vocês acham que Deus vai deixar barato isso? Não vai. Ele se levanta contra os feiticeiros que profanam o seu culto e se levanta também contra os adúlteros. Ele diz ainda, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário. Os mentirosos serão certamente julgados pelo Senhor, os que faltam com a verdade diante do Senhor, que insinuavam mentiras para com Deus. Deus diz, vocês vão se ver comigo. E aquele que defrauda o salário do diarista. Hoje, ainda, irmãos, é muito necessário para determinadas pessoas receber ao final do dia. Ontem eu tive, inclusive, uma oportunidade de perceber isso, né? Eu fiz o teste, estava estudando o texto aqui, eu perguntei ao sujeito. Fez um trabalho lá em casa, não terminou ontem. Vai voltar na quarta-feira. Eu disse, você prefere receber de uma vez ou você quer receber agora? Eu vi no semblante do sujeito. Queria. O senhor que sabe, então é porque ele precisa. Aquilo ali faria diferença para ele. Talvez ele queria comprar uma ceia para comer com a família dele. Ou ele estava precisando comprar um remédio para os filhos. Ou ele precisava comprar alguma coisa para casa. Irmãos, defraudar o salário do diarista. Algumas traduções dizem jornaleiro. Jornaleiro não é de vender jornal. Jornaleiro é de jornada. É o que ao final da jornada diária ele precisa receber para poder correr, passar no mercado, comprar alguma coisa e comer. Porque não tem em casa. Não há estoque. Existem pessoas, irmãos, que não têm estoque para o dia seguinte, talvez não tenha nem para hoje. E você contratar uma pessoa e não pagar em dia, especialmente pessoas pobres, é roubar. E Deus está dizendo aqui, eu me levantarei contra os que defraudam o salário do jornaleiro. São homens que sabem que os seus funcionários precisam daquele dinheiro. Eles matam na unha para não pagar, para não tirar o dinheiro da aplicação. Existe um prazo, irmão, limite. A própria lei dos homens, ela tem essa tolerância, né? Porque a pessoa que está trabalhando, ela tem um salário, ela consegue se programar melhor. Mas passaram 5 dias, você não conseguiu pagar ainda. Então você tem que rever sua empresa, você tem que rever essa sua relação com o funcionário, porque ele não consegue esperar mais do que isso. Agora o diarista, o que trabalha, por exemplo, o pedreiro, o auxiliar de pedreiro, que vai fazer uma diária na sua casa, pague o quanto antes. Não retenha o suor alheio. Porque a maior testemunha é Deus, irmãos.
E Deus se levanta, ele bota na sequência adúltero, mentiroso e o que não paga o salário do funcionário. Na sequência. Aí ele diz ainda: defraudam o diarista em seu salário e a viúva e o órfão. A viúva e o órfão. E que pervertem o direito do estrangeiro. Porque sempre aparece a viúva, o órfão e o estrangeiro. Você tem no quarto mandamento, dizendo: nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o estrangeiro que está das tuas portas para dentro. Tiago diz: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas por que isso? Porque essa imagem do órfão, da viúva e do estrangeiro. O órfão não tem pai e mãe. Não tem quem lhe defenda. A viúva perdeu o marido que defendia ela. E o estrangeiro está fora de casa. Não tem família, não conhece as leis da cidade, não tem a quem recorrer. Então, quando chega um estrangeiro no nosso meio, nós acolhemos. Quando tem uma viúva, um órfão, nós devemos ser pais e mães. Nós devemos ser maridos para essas pessoas. Porque se não formos, o Deus que tudo vê se levantará contra nós, irmãos. E aí, por fim, ele diz o Senhor dos Exércitos, né? Ele usa, são tantos nomes para Deus, mas ele usa Senhor dos Exércitos várias vezes, porque ele está dizendo: eu tomarei esta casa para mim, eu vou me levantar para defender, o meu exército servirá para defender a causa do necessitado. Aí ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, o Senhor, não mudo. Por que ele está dizendo isso? Porque ele usa a sua imutabilidade para responder ao povo. Porque esse mesmo povo aqui, por muitas vezes, glorificou a Deus, louvou a Deus, disse que Deus era maravilhoso, que nunca tinha visto um Deus como o Deus de Israel. Ora, se Deus é o que eles disseram, como é que agora eles estão enfadando Deus com tantos questionamentos? Porque eles medem Deus com a régua humana. Porque eu posso lhe fazer um bem hoje e um mal amanhã, porque eu mudo. Mas Deus não muda, irmãos. Então, se vocês tiveram experiências verdadeiras com Deus, onde Deus transformou a família de vocês, a casa de vocês e a vida de vocês, não pensem algo diferente de Deus sob circunstância alguma, porque Deus não muda. E sabe o que é melhor? O fato de Deus não mudar é a causa de nós não sermos consumidos hoje pela manhã. Essa é a única causa. Porque ele disse que vai ter misericórdia do seu povo. Porque ele disse que mandaria o seu filho e mandou. E porque ele disse que aquele que crê será salvo. É por isso que você não é consumido essa manhã. Porque a misericórdia de Deus te alcançou. Agora, em relação aos adúlteros, os feiticeiros, mentirosos e os defraudadores. E estes estão resumidos no texto de Apocalipse 6, que nós lemos aqui no começo do culto. Abra comigo, por favor. Verso 14, Apocalipse 6. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam. Você pode tranquilamente
trocar estes ofícios, como expliquei anteriormente, por aqueles adúlteros, defraudadores, mentirosos. Eles se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Por quê? Porque é vindo, chegou, o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Vocês se lembram da pergunta que foi feita lá em Malaquias? Deus disse: quando eu mandar o meu filho, o meu Malaquias, vocês vão perguntar quem poderá subsistir quando ele aparecer. E isso aconteceu. Esse Malaquias, quando estava entre nós, no capítulo 24 de Mateus, ele profetizou uma das suas vindas, que aconteceu no ano 70. E ele exterminou muitos ímpios em Jerusalém. E ele purificou a sua igreja. E ali no ano 70, muitos viram o Senhor, o Cordeiro de Deus na sua ira, naquela vinda, breve vinda do Senhor. Mas aquela vinda do ano 70 não é a vinda final, porque ele virá. E quando ele vier novamente, os homens vão tentar fugir para as cavernas, para as montanhas. Não tem para onde correr. Ele vai perseguir. Assim como o Salmo 23 diz que a misericórdia de Deus nos perseguirá, assim também perseguirá os ímpios à sua ira. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Em Cristo Jesus, nós estamos guardados nele. É a única forma de nós nos livrarmos desse terrível dia, é estando guardados em Cristo, considerando com fé os seus grandes feitos. Coitados daqueles que estiverem no grande dia, quando a ira do Cordeiro se levantar, tentando fugir dele. Eles estarão perdidos para sempre. Amém. Graças a Deus por isso. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós te bendizemos, ó Deus, pelas ricas graças e misericórdias derramadas sobre nós. Nós te agradecemos porque o Senhor não muda, porque o Senhor tem cumprido as tuas promessas ano após ano. E nós entramos no ano 2023 tranquilos, Senhor, com a nossa alma descansada, porque temos a certeza que, sejam quais forem as circunstâncias, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem dos que amam ao Senhor. Ó Deus, dá-nos essa tranquilidade todos os dias desse ano e até a tua vinda, porque ela não nos amedronta, ela nos tranquiliza. A única coisa, Senhor Deus, que nós tememos é a tua mão. Nos purifica, Senhor, para todos os dias e para cantar